João 6, versos 15 a 21. Como eu falei no sermão passado, o verso 15, ele marca uma transição da sessão anterior, do verso 1 a 14, para a sessão posterior, do verso 16 a 21. Então, para melhor compreensão, eu li esse versículo na semana passada e vou ler novamente neste domingo, para que os irmãos possam ter um entendimento da conexão que há com as duas sessões. João 6, 15 a 21. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus da nossa vida, Senhor, da nossa casa, nós viemos aqui, Senhor Deus, com aqueles que o Senhor nos confiou para estar debaixo da nossa proteção, para que todos nós, nossas esposas, nossos filhos e nós mesmos ouçamos a Tua santa palavra. E por isso nós te pedimos, ó Senhor, alimenta-nos, Senhor, não com o pão dessa terra, mas com o pão da vida. Governe-nos, Senhor, não como rei terreno, mas como soberano Senhor. Exorte-nos, Senhor Deus, não como o magistrado desse mundo, mas como rei soberano sobre todos. Ó Senhor, conforte-nos, não como a boca de lisonja, mas, Senhor, conforte-nos com a Tua palavra. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, o Teu nome engrandecido em nosso meio essa noite. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, frequentemente nós temos a tendência natural de tornarmos as coisas que são santas e eternas em coisas que simplesmente vão ser utilizadas para finalidades terrenas. Nós tomamos aquilo que é benefício de Deus para a eternidade e fazemos aquilo menor. Aquilo que é eterno passa a ser temporário. Por exemplo, é um pastor que recebeu do Senhor o ministério. O ministério para pregar a palavra, para administrar os sacramentos, para exercitar a disciplina quando necessário, mas ele faz desse ministério uma carreira. Um ministério que tem finalidades eternas, ele passa a servir a carreira pessoal do ministro. Então ele usa a palavra que pode salvar as pessoas do inferno para o seu benefício próprio. Ele usa os sacramentos para impor medo sobre as pessoas, para que ele tenha poder, para que ele possa governar e reinar sobre os homens. Isso pode ser feito também de outra maneira, por meio de uma teologia que simplesmente nos leva a pensar em coisas desse mundo. O sujeito vem para a igreja simplesmente para resolver os problemas do seu casamento, para resolver o desemprego. Ele vem para a igreja porque ele está sem esperança para crescer na vida. Ele quer um casamento, então na igreja ele pode conseguir um casamento. Então a igreja, que é algo que tem fundamentalmente o propósito para a eternidade, passa a servir as pessoas com propósitos terrenos. Eu poderia dar uma lista imensa aqui de como nós fazemos isso. Como nós usamos motivos de oração
por exemplo, para dizer coisas da nossa casa. Você vai pedir a oração pela outra pessoa, mas na verdade o que você quer é dizer aquilo que está acontecendo na tua casa. É fofocar da vida do outro. Ah, irmão, eu queria pedir oração para fulano de tal. Olha, está acontecendo isso e isso. Você não está nem aí para a vida da pessoa. O que você queria mesmo era contar a história. E aí você usa um benefício que tem finalidade eterna, a oração, para servir ao teu próprio ego. Os homens em João capítulo 6 quiseram fazer isso com o Senhor Jesus Cristo. Ele não permitiu. Depois de multiplicar os pães e os peixes, no capítulo 6, verso 1 a 14, a multidão que viu aquele grande milagre, ela ficou empolvorosa. Esse homem conseguiu matar nossa fome? Esse homem tem poder para fazer com que 5 pães e 2 peixinhos possam se multiplicar e dar comida para uma multidão de 15 a 20 mil pessoas, se contássemos mulheres e crianças? Que homem é esse? Se esse homem tem esse poder, então que ele seja nosso rei. Se ele nos dá o pão, então ele tem que ser o nosso governante. Exatamente isso que eles dizem no verso 15, observe. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo. Em algumas versões diz assim, tomá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E a pergunta é, Jesus não é rei? Sim, Jesus é rei. Mas é assim que Jesus vai ser visto pelos homens como um rei? Um rei que vai dividir o império? Um rei que vai tomar força? Um rei que é tomado pela força para fins terrenos? Esses homens viram Jesus multiplicando pães e peixes. Eles disseram, nunca mais teremos fome. Eles não o reconheceram como Messias. Eles reconheceram o Senhor como milagreiro. Nunca mais vou passar fome na vida. Aqui está o nosso governante. Ah, irmãos, parece a história do nosso país. Eu passava fome, o governador fulano de tal veio, matou minha fome. Que ele governe eternamente sobre nós. Eu não tinha casa, ele me deu uma casa. Que ele governe eternamente sobre nós. Eu não tinha emprego. O vereador fulano de tal me deu emprego. Que ele não seja mais governador, que ele seja mais vereador, seja prefeito. Aquele que me dá a comida, a moradia e aquilo que eu preciso, que ele governe sobre mim. Irmãos, existe um aspecto verdadeiro nessa história toda. Porque nós sempre dizemos, o Senhor que nos deu a vida, o Senhor que nos deu a salvação. Se o Senhor fez todas essas coisas, que Ele governe sobre nós. Ele é soberano. Mas para que finalidade Ele é soberano? Não é para simplesmente alimentar o meu ego e dar aquilo que eu quero para esse mundo. Ele é soberano para me conduzir ao céu. Ele é soberano para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Ele é soberano para conduzir a minha vida. Se Ele me dá o pão, que Ele reine sobre mim em tudo que Ele quiser. E aí o Evangelho diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o súdito de Cristo. Não é o que busca o pão pelo pão, mas o que recebe o pão da vida e deseja ter a eternidade. É o que bebe da água da vida para a vida eterna. É o que ouve da boca do Senhor dizendo, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar uma casa. E quando a casa estiver pronta, eu venho buscar vocês para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. Parece a mesma coisa, mas não é. Nós estamos falando de pão, casa, emprego, sustento, mas a finalidade é completamente distinta. E é por isso que o Senhor
não os permite proclamá-lo rei. Ele não vai ser rei com finalidades terrenas, diz o comentarista. Grande desprezo é fazer do Senhor um rei terreno, semelhante a querer laquear ouro ou pintar um rubi. Você vai laquear o ouro? Qual é a finalidade de laquear uma peça que é mais valiosa do que o próprio laqueamento? Você vai pintar o rubi? Você vai fazer Cristo, que é rei sobre todos, rei terreno? Isso é uma grande loucura, irmãos. Por isso que é grande loucura pensar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele está aqui simplesmente para nós tomarmos a política, a economia e essas coisas e a força implantar o reino aqui na terra. Não a força, mas o mesmo rei que é Senhor sobre todas as coisas deve influenciar política, economia e todas as coisas dessa cultura que nós estamos. Porque ele já é rei. Nós não vamos tomar essas coisas para os nossos próprios fins. Nós vamos ter o Ministério da Economia, um cristão, para que os cristãos não passem mais necessidade. Veja que coisa louca. Isso é você tomar algo que poderia ser usado com benefícios eternos para bens terrenos. O Senhor negou essa possibilidade. E ele negou também a força do bajulador. Esse texto ele é correlato. Né? Você tem Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, explicando a mesma história. Né? Os evangelhos todos eles vão citar a primeira parte da multiplicação dos pães e peixes, mas esta segunda parte, Mateus e Marcos também falam. E lá eles dizem isso. A multidão lisonjeava Cristo. Seja o nosso rei. O que foi que ele fez? Ele saiu. Imediatamente ele saiu, irmãos. Porque é um perigo muito grande a lisonja. É uma tentação muito forte. Especialmente para aqueles que lidam com as coisas eternas, os que são presbíteros na igreja. É muito difícil lidar com essas coisas. Com elogio, às vezes é sincero, às vezes não é. Às vezes é só tentando inflar o teu ego para que você se eleve e depois a pessoa vem e vai dizer o que ela realmente quer. E se você se deixa levar para essas coisas, você está acabado. Por isso que é preciso, muitas vezes, os presbíteros, pastores da igreja, sair do meio do povo um pouco. Nós somos os homens do meio do povo, verdade. Mas se começa a bajulação, o elogio sem medida, então, é preciso sair um pouco, ficar sozinho. Lá em Marcos ele diz, o Senhor saiu para orar no monte. O monte é só um símbolo, não é preciso você sair para o monte, não tem nada a ver isso. Um monte é só um símbolo, porque ele diz também, em Mateus capítulo 6, quando você for orar, ore no seu quarto. O quarto é o lugar de orar ou é o monte? Nem uma coisa nem outra. Fique sozinho. Saia do meio da multidão. Para que você fique diante do Senhor, que sabe quem você é. Você sai da tentação, da lisonja das pessoas que estão lhe elogiando o tempo todo e vai para a presença do Senhor, que sabe quem você é. Ele sabe. Esses homens queriam à força fazer Cristo um rei. Ele retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí a transição para a segunda parte. Veja, esse verso 15 ele faz a transição, porque isso que acontece no verso 15 tem ligação com os milagres falado do verso 1 ao 14, e agora tem como consequência o que vai acontecer logo em seguida. Verso 16, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Veja que talvez a informação não é completa, mas quando você lê, por exemplo, Marcos e Mateus, você vai perceber que foi uma orientação do Senhor. Ele saiu para o monte e mandou os discípulos saírem dali. Porque a tentação dele
Certamente era a tentação dos discípulos. A lisonja não era só para Cristo, era também para os seus discípulos. Saiam daqui agora mesmo. Eu vou orar e vocês peguem o barco e vão para o mar. Não fiquem aqui, aqui é perigoso. E eles vão embora. Jesus fica no monte e eles vão embora do barco, fugindo dali. Verso 17: tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. Eu quero que vocês prestem atenção agora na leitura, como a mudança de cena ela vai dando essa conotação de algo, né, pesado. A cena que era Jesus sendo proclamado rei, de uma hora para outra, Jesus foge para o monte, os discípulos entram no barco e aí a cena muda. Agora já estava tudo escuro. 2 minutos atrás a gente estava lendo que ele estava fazendo milagre, multiplicando pães e peixes e as pessoas aclamando o Senhor. Agora os discípulos estão no meio do mar com tudo escuro. Jesus no monte, eles sozinhos, e eles seguem no barco. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Agora, não é só escuro, é escuro e na ausência de Cristo. Eles estavam com Cristo vendo os seus milagres, agora eles estão num barco, no meio do mar, no escuro, sem Cristo. Como as circunstâncias da nossa vida mudam rapidamente, irmãos. E o mar começava a empolar-se. Agora já não é mais escuridão e ausência de Cristo, agora é o mar que começa a se revoltar. Agitado por vento rijo que soprava. O mar que estava calmo começou a se revoltar. Como é que pode uma coisa dessa, né? Fico pensando nos discípulos ali tentando remar. Meu Deus do céu, como é que pode? 5 minutos atrás a gente estava lá com o Senhor comendo pão e peixe. Os homens querendo proclamar o rei, aí ele vai, corre para o monte e manda a gente para cá. Agora a gente está no escuro, de noite, já é madrugada, o mar começa a se empolar e Cristo não está aqui. Quantas vezes, irmãos, nós não passamos por isso? Dias maravilhosos. Parece que o céu desceu para a terra. Tudo vai dando certo. Você sente a presença do Senhor plenamente ali com você. E 5 minutos depois dá tudo errado. E a gente fica perguntando, como é que pode uma coisa? Como é que o Senhor me abandonou? Eu estou tentando fazer as coisas certinho aqui, o Senhor me abandonou. Não faz mais do que 1 mês e meio, 2 meses, eu fui convidado para dar uma entrevista na rádio aqui em Campina Grande para falar sobre o Dia da Caridade. E aí eu me dispus a falar nos seguintes termos. Eu vou falar sobre o Evangelho de Cristo, a maior de todas as caridades. E o pessoal da rádio disse, não, sem problema, pastor, pode vir. Eu fui e tive ali um tempo de 15 a 20 minutos falando, num horário nobre, um horário muito bom para se falar, pregando o Evangelho, perguntando sobre a obra de Cristo, explicando, uma coisa maravilhosa. Eu saí de lá flutuando, disse, que bênção eu tive hoje à noite, irmãos. A alegria de poder pregar o Evangelho para muita gente ao mesmo tempo. A partir de um tema que é muito controverso, porque é um tema que quem fala são os romanos, até esse tipo de linguagem é romana. E aí você vai e aplica a Cristo. Aí peguei Ellen, saí alegre, vim aqui pelo Manel Tavares, e Ellen, para aí rapidinho aqui na farmácia que eu vou comprar fralda para a Evinha. Não tinha fralda, eu fui dar ré no carro, olhando para a avenida para ver se vinha carro, não vi, um poste. O poste tem culpa nenhuma, estava parado lá faz anos, eu que bati nele. Mas acabou assim, quebrou o retrovisor, arrancou, foi tudo. A primeira coisa que veio na minha mente, veja como a gente é pecador. Senhor, eu estava pregando o teu evangelho faz 15 minutos. Que presente, né? Acabei a lateral do meu carro. Eu fui andando para casa, calado. Depois que passou um tempo, eu contei a Ellen o que tinha vindo na minha cabeça.
e retornando à consciência, né, passada aquela raiva. Eu disse, mas que miserável eu sou, né? O que foi que eu fiz demais? O que é que você faz demais se você falar de Cristo? Não fez mais do que sua obrigação, servo inútil. As coisas mudam, meu irmão. Uma hora você está lá na presença de Deus, maravilhado. 5 minutos depois você tem um problema sério para resolver, um prejuízo. E você, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? O Senhor está na providência. Algumas coisas aconteceram no processo para consertar o carro. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ao dono da oficina falar do Evangelho também. Então, veja, assim, é uma estratégia cara de evangelização. Pelo menos para mim foi. Mas aí eu tinha pregado uma vez, preguei 2. As contas estão aí para pagar, né? As parcelas estão chegando, mas foi pregado o Evangelho. Não importa, irmão, se de uma hora para outra a tua vida muda de cabeça para baixo. Porque onde é que estava o Senhor? Ele está no monte, intercedendo por nós. O barco está no mar. O vento sopra. Mas o Senhor está no monte, rogando por nós. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso pastor. Ele é o que intercede por nós todos os dias sem cessar até a consumação dos séculos. Que mar, que vento, que nada, que escuro, que mudança, que nada. O Senhor está conosco, irmãos. E aí a cena continua, né? Ele diz assim no verso 18: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Eles já tinham andado um certo percurso, né? A distância era de 8 quilômetros, de uma ponta a outra do mar. Eles andaram 25 a 30 estádios. Cada estádio, você tem aí, são 200 metros, eles tinham rodado aí algo em torno de 5, 6 quilômetros. 5 ou 6 quilômetros. Faltavam uns 3 quilômetros ainda para chegar do outro lado. O mar agitado, não dava para continuar. Eles não estavam conseguindo mais remar, estavam só tentando viver ali, né? Sobreviver. E aí, quando está tudo isso acontecendo, o texto diz: eles viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Marcos e Mateus dizem que quando eles viram, né, aquela silhueta de um homem andando sobre o mar, eles gritaram: fantasma, fantasma. A gente até descansa um pouco, né? Se os discípulos pensaram isso, então eles não são tão diferentes de nós, não. Né? Fantasma, pelo amor de Deus. Que é isso? Vocês andam com o Senhor, vocês têm medo de fantasma. Você anda com Cristo e tem medo do escuro, criança? Eu espero precisar falar só com as crianças. Você tem medo do escuro e crê em Cristo? Você tem medo da revolta do mar, dizendo que crê em Cristo? Medo de espírito? Medo de que faça um trabalho contra você? Medo que lá no terreiro de Macumba alguém esteja pensando em você fazendo algo? Meu irmão, então você tem um problema sério para resolver e não é o problema é a sua fé. O problema é a tua fé. Os discípulos gritaram fantasma. O comentarista diz assim: esse é o problema. O nosso maior problema é que nas nossas maiores aflições, irmãos, boa parte delas diz respeito muito mais à força da nossa imaginação do que ao problema em si. É muito mais
o problema passa a ser muito mais a imaginação do que o problema em si. Porque você tem um problema, você tem um caso, um fato. E aí você fica imaginando o que pode acontecer depois do fato. Ah, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, pode dar tudo errado. E aí o problema se avoluma de uma forma que você não tem como resolver. Porque você não se ateve ao problema, você criou muita coisa na cabeça. O mar já está revoltado. Você vê um homem, a primeira coisa que você pensa é que é um fantasma. Não dá para pensar que é Cristo, não. Eles pensaram que era um fantasma. Ficaram possuídos de temor. Aí no verso 20 o texto diz: mas Jesus lhes disse: sou eu. Aqui o debate é grande, né? O debate é gramatical. Porque a estrutura sou eu é simplesmente a declaração que não é outra pessoa, sou eu. E alguns comentaristas defendem que essa deve ser a aplicação, mas outros não. Porque existe uma regrinha, tanto no hebraico quanto no grego, que é o seguinte. Eu vou tentar fazer essa regra para o português que acho que facilita a compreensão. Quando você tem um verbo que está conjugado, o verbo já está conjugado, por exemplo, vou. Está implícito ali que é o pronome. Eu vou. Você vai para João Pessoa, vou. Não precisa dizer eu vou. Quando se diz em grego e hebraico é porque você quer enfatizar. E aí, preste atenção. O pronome vem para frente. Não é sou eu. É eu sou. Então as coisas mudam de figura. Quando eles estavam no meio do mar, tremendo de medo, por conta do mar que quase vira o barco, e eles olham para a silhueta de um homem. O homem diz: eu sou. Esse homem que acabou de multiplicar pães e peixes e anda sobre as águas do mar, não é só sou eu. Eu sou. Eu sou o que tem poder para sustentar o teu corpo. Eu sou o que tem poder para andar sobre as águas. Eu sou. Aqui é a divindade de Cristo. Veja, é lógico que eu vou preferir esse tipo de construção pelo próprio propósito de João. João tem o propósito de declarar que Jesus é Deus. Então, às vezes que ele usa essa estrutura, ego em mim, né? Eu sou, não é só sou eu sou mesmo. Eu sou. O que está diante desses homens é Deus. E ele encarnado andou sobre as águas. É interessante que lá em Marcos, o que vai acontecer é que Pedro pede para andar também sobre as águas. Ele até consegue. Depois ele submerge por conta da falta de fé. Os que creem em Deus fazem coisas que são impossíveis de você descrever até pela razão. Como é que alguém anda sobre o mar? É porque se ele tem poder para multiplicar pães e peixes, e se ele tem poder para andar sobre o mar, veja, os discípulos aqui conheciam as histórias do Antigo Testamento. E os judeus esperavam que um novo Moisés viesse, o profeta, que é tão falado aqui em João. O que foi que Moisés fez no Antigo Testamento? Ele partiu o mar e passou a pé enxuto. Esse aqui é superior a Moisés. Ele não reparte o mar. Ele anda sobre o mar. Qual foi o contexto que ali o povo de Deus estava passando a pé enxuto? Foi para a libertação. Moisés estava os fazendo passar sobre as águas para a libertação. Esse anda sobre o mar para libertar o seu povo. Se for necessário multiplicar pães e peixes para te sustentar, ele vai fazer. Se for necessário fazer você passar sobre o mar
para te salvar, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque ele é o eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então o texto termina dizendo assim, verso 21. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O barco estava quase para virar. Jesus diz, eu sou. Eles o recebem de bom grado. E imediatamente duas coisas acontecem. O mar para, cessa, e eles chegam do outro lado do mar. Quem é que manda o mar ficar revolto? Deus. Eu sou. Se na jornada da tua vida, irmãos, as coisas estiverem tranquilas, veja, porque aqui você tem pescadores dentro desse barco. Eles não eram pessoas inexperientes, eles sabiam que eram ir para o mar. Então eles foram em boas condições de navegação. Mas as condições do mar mudam. As condições da nossa vida mudam muito facilmente também. Se as condições da tua vida mudarem repentinamente, receba Cristo e Ele vai acalmar o mar. Se Ele é poderoso para aquietar o mar, Ele pode acalmar o teu coração. Se o teu coração está sendo abalado de um lado para o outro, você não sabe mais o que fazer, creia em Cristo. Se Ele entrar no barco, você não precisa ter medo. O mar vai ser acalmado. E não só isso. Não somente isso. Ele vai te levar até o destino final. Eles estavam no meio da viagem. Iam morrer ali. O Senhor entrou no barco. O mar se acalmou e eles chegaram ao destino final. Eles chegaram ao destino que eles tanto desejavam. Meu irmão, nós não estamos falando aqui de planos terrenos. Eu comecei e vou terminar. Eu estou falando aqui da tua vida espiritual, da tua vida com Cristo. No meio da jornada você pensou em desistir? Não desista. Clame para que Ele entre no barco. No meio da caminhada, os pecados estão se amontoando na tua vida e você quer desistir? Não desista. Clame para que Cristo entre no barco. Os problemas no casamento, os problemas na vida, né, com os teus filhos, na educação dos teus filhos, você pensa que seu filho vai se perder? Não desista. Não desista. Mas não desista de verdade. Eles estavam fazendo aqui o que Deus tinha mandado, o que Cristo tinha mandado. Entraram no barco para fazer a vontade do Senhor. O Senhor não vai deixar quem faz a sua vontade ficar pelo caminho. Agora você precisa refletir. Eu estou fazendo isso? Porque se você entrou num barco errado, veja, eu me lembro de um profeta agora que entrou num barco também. Jonas entrou num barco errado. E o mar se revoltou e não parou. Ele foi parar dentro da barriga do grande animal do mar. Um grande peixe, ele foi tomado ali e ele não pôde sair até se arrepender dos seus pecados. A decadência na vida de Jonas, ele deveria ir pregar para Nínive, ele foi para Tarsis. Então ele sai ali de Jerusalém e começa a descer. Descer até o fundo do mar. E ele só voltou quando voltou para o caminho correto. Então, se o teu mar está turbulento porque você tomou o caminho de Jonas, o primeiro caminho de Jonas, ele não vai cessar de ficar turbulento até você se arrepender dos seus pecados. Não aplique o texto de maneira equivocada. Se os teus filhos estão se dividindo, estão se distanciando de Cristo,
por tua negligência. Porque você tem tempo para tudo, menos para ficar com eles. Porque você quer fazer um reino na terra e não um reino espiritual. Não aplica esse texto para você nesse sentido, está errado. Você precisa se arrepender dos seus pecados, ter tempo para ficar com seus filhos e então clamar ao Senhor, salva o Senhor. Se o problema do teu casamento, se o problema do teu emprego é por tua negligência, foi você que se colocou nesse barco, não foi Cristo. Agora, se você, como os apóstolos, estão fazendo a vontade do Senhor e o barco começa a quase virar, não precisa ter medo. Quanto maior for o temor, mais próximo Cristo estará. E aquele que intercede por nós, não só intercede, entra no barco. Ele não só fica de longe observando, ele entra no barco. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos. Ele pode sustentar a tua casa com pão, mas Ele pode salvar a tua vida da morte com o poder que está nas suas mãos. Clame ao Senhor. Tenha misericórdia dos seus filhos, da sua família, não querendo fazer um reino nessa terra. Não use as coisas do reino que são espirituais e eternas com fins meramente terrenos. E você vai ver Cristo entrando no teu barco e acalmando o mar. Que o Senhor seja conosco. Amém. Oremos, irmãos. Ó Senhor da nossa vida, quanta riqueza há no teu evangelho, Senhor. Quanta sabedoria na tua palavra. E quanta incredulidade no nosso coração. Quantas vezes, Senhor Deus, fomos como os discípulos, que quando arrojados contra o mar, o vento contrário toca sobre o nosso barco, Senhor Deus, e nós tememos. E ao vermos, Senhor Deus, o Senhor agindo, ao invés de reconhecermos o Senhor, achamos que são coisas da nossa imaginação. Mas que nós possamos receber o Senhor no nosso barco, para que o vento se acalme, que o mar cesse, e nós possamos chegar do outro lado. Porque até hoje, Senhor, ninguém ficou pelo caminho. Ninguém que confiou no Senhor ficou pelo caminho. Os que começaram com Cristo e permaneceram em Ti, nunca serão deixados para trás. Sê conosco, Senhor, e acalma o nosso coração. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos juntos o Salmo 46.